nossas Bíblias no Novo Testamento, carta aos Hebreus, capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 14 a 17. Exortação à paz e à pureza. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um reparto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Oremos. Ó Pai, que a Tua palavra toque profundamente aos nossos corações. E que nós, ó Pai, estejamos prestando atenção o que ela nos ordena. Aqui, Senhor, nós estamos sendo chamados para cumprir a ordem de sempre buscar a paz e a santificação. Abençoa todos aqueles que vão ouvir a Tua palavra, a Tua mensagem, que possam entendê-la e humilde, mansamente, guardá-la em seus corações, afugentando dos seus corações qualquer sinal de vaidade, qualquer sinal de orgulho, e prestando atenção na Tua palavra, que Tu só nos recebes quando nós vamos à Tua presença com espírito de mansidão e de humildade. Ó Senhor, abençoa, tem misericórdia do Teu servo que fala contigo, que vai entregar a Tua mensagem. Que ele seja ungido pelo Teu Santo Espírito para ser fiel à Tua palavra. Em nome de Cristo. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, a palavra de Deus, logo no primeiro versículo do texto lido, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Em várias partes da Bíblia é afirmado e reafirmado que todos aqueles que são nascidos de novo, que são filhos de Deus, são chamados santos. Em Filipenses capítulo 1, versículo 1, nós lemos: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive
bispos e diáconos que vivem em Filipos. Em Efésios, capítulo 1, versículo 1 também, o apóstolo Paulo inicia a carta assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 2, Paulo começa: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. A Bíblia diz que nós, aqueles que temos Cristo no coração, aqueles que buscam diariamente encher-se do Espírito Santo, são separados por Deus. Aqueles que são comprados pelo sangue de Cristo são separados por Deus. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no primeiro capítulo, nos versos 18 e 19, ele fala claramente: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Portanto, nós fomos resgatados, redimidos pelo sangue de Cristo, e sendo assim, somos santos e pertencemos ao reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Colossenses 1,13 diz exatamente o seguinte: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós devemos ser santos, porque o Deus ao qual nós servimos, ele é santo. É o que o profeta Isaías diz no capítulo 6, versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Meus irmãos, o inimigo muitas vezes penetra a mente de pregadores, de líderes, de uma falsa santidade. E por isso nós temos muitas informações falsas que não estão na Bíblia em torno deste assunto. Isso tem gerado muita confusão. Isso tem gerado muita polêmica. Santidade não é religiosidade. Santidade não é formalismo. Santidade não é legalismo. Santidade não é fuga. Santidade não é sublimação. Santidade não é esforço humano e muito menos aparência. Muitos se comportam como atores ou atrizes e falam manso, andam como se fossem humildes, pensando que isto é santidade.
A palavra de Deus começa falando sobre este assunto em Levítico, no capítulo 11, versículos 44 e 45. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santo, porque eu sou santo. Josué, no capítulo 3, no versículo 5, se dirigindo ao povo que agora ele liderava para entrar na terra prometida, ele diz: disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Nós cremos na obra que Cristo fez em favor do pecador. E a obra que Cristo fez em favor do pecador é uma obra santa, uma obra santificada, uma obra completa. Que acontece na nossa vida, de acordo com a palavra de Deus, de maneira paulatina, a partir do momento do toque de Cristo em nosso coração, mais progressiva. Não são espasmos de santificação, mas um processo progressivo sempre. Veja o que diz a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, dos versículos 6, 7, 8, 11 e 14. Versículo 6. E sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Versículo 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu se tornou morreu para o mundo. Ora, versículo 8. Se já morremos em Cristo, cremos também com ele viveremos. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Em outras palavras, nós, os salvos, somos livres do pecado pela graça. Em Filipenses, no capítulo 3, versículos 12 a 16, nos fala sobre o nosso chamado, sobre a nossa vocação, chamados para ser filho de Deus.
a soberana vocação de Deus. Versículo 12, Filipenses 3, 12 a 16. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmão, quanto a mim, diz o apóstolo Paulo, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Desde o dia da conversão até hoje, progredindo. Nunca regredindo, andando sempre de acordo com o que em Cristo, pela graça, nós já alcançamos. O que a Bíblia nos apresenta como meios, como recursos, para que isso se torne realidade na vida de cada um de nós? A palavra de Deus nos ensina tudo, mas muitos erram em não prestar atenção. Deus provê os meios, Deus provê o processo, os recursos para que nós alcancemos tão grande e almejada por todos os crentes pensam. E a palavra de Deus nos ensina desde o Gênesis que para entrar na presença de Deus, nós entramos no trono por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Deus nos recebe quando nós confessamos os nossos pecados. É o que diz a palavra de Deus em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o meio de santificação é, sempre que pecamos, confessar o pecado a Deus, arrependidos, e pedir perdão. Outro recurso para a santificação é a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. É procurarmos ter comunhão com Deus e por naturalidade, aqueles que têm comunhão com Deus têm comunhão com o irmão. Quem não tem comunhão com o irmão e diz ter comunhão com Deus, diz o apóstolo João, é mentiroso. Em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho,
nos purifica de todo pecado. É aquilo que nós aprendemos de manhã. Quem é cheio do Espírito Santo, de fato, tem cuidado de perseverar na sua salvação. E essa perseverança tem como resultado as obras da luz. O recurso infalível que nós temos nas mãos e devemos ler todo dia para a santificação é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, no Salmo 119, a partir do versículo 9, nós lemos: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? A resposta: observando o caminho segundo a palavra de Deus. E o salmista continua: de todo o coração te busquei, não me deixe fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Meus irmãos, no processo de santificação, nós precisamos aprender a linguagem bíblica, o falar bíblico, colocar as palavras da Bíblia na nossa linguagem do dia a dia. Há muitos servos de Deus, santos de Deus, que usam muito esse processo. Nós devemos nos santificar através da palavra de Deus guardada no nosso coração. João, no capítulo 17, versículo 17, nós lemos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Outro recurso, meus irmãos, para a santificação é o sangue de Jesus. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 12, nós lemos: por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. É claro que pelo nosso esforço, sozinhos, nós não nos santificamos. Por isso vem a primeira mensagem: enchei-vos do Espírito. É preciso ter o Espírito Santo dentro de nós. Porque a santificação não alcança apenas a nossa linguagem. Não alcança apenas a nossa maneira de vestir. A santificação alcança todo o nosso ser.
E não existe santificação parcial. Porque não tem santificação relativa. A santificação de verdade, ela é plena. Ela é total. Prestem atenção a isso. Vejam o que a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Ninguém é santo só no domingo, na quarta e na sexta-feira. Aquele que se santifica, que obedece à palavra de Deus e é abençoado no processo de santificação, se santifica todo dia. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o alcance da santificação é espírito, alma e corpo o dia todo, todo dia. E quais são as motivações do crente para a santificação? O que nos motiva? Nós que vivemos num mundo que toda hora se fala em motivações. Até para as crianças se alimentarem, estuda-se um processo de motivação e um jeito de alimentá-las. A palavra de Deus nos apresenta quais são as motivações para a santificação. A primeira motivação é porque nós temos certeza absoluta de que o Deus que nós adoramos, que estamos prestando esse culto aqui, que é onipresente, está aqui. Ele é santo. O nosso Pai Celestial é santo. Essa é a primeira motivação. É o que nós já lemos em Levítico 11:44. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos. Isso não é opção, não. É ordem. Vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Então, é a primeira motivação para cumprir essa ordem vinda do alto, vinda de Deus, porque Deus é santo. E se nós, de fato, temos essa motivação, é porque nós acreditamos que o Deus que a Bíblia apresenta é um Deus de verdade. Porque tem muita gente levando a vida dizendo que é crente, mas o Deus dele não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus de verdade, não é um Deus santo. A outra grande motivação é porque escolher obedecer à palavra de Deus e iniciar-se o processo de santificação progressiva a partir da conversão é o caminho para as grandes bênçãos de Deus. É o caminho para as grandes bênçãos de Deus. É o que Josué disse ao povo
antes da entrada na terra primitiva, disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E a palavra de Deus está dizendo para nós isso hoje à noite. O Deus que você adora é um Deus santo. Santificai-vos, porque a partir de agora, esse Deus santo fará maravilhas no meio de vós. Outra motivação. Nós já pregamos muito sobre a vontade de Deus. Falamos muito sobre a vontade de Deus. E esta é uma motivação para a santificação. Por quê? Porque é a vontade de Deus. Santificação é a vontade de Deus. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 3, nós lemos: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E vocês precisam se abster da prostituição com o mundo. E vos abstenhais da prostituição. E o texto básico da mensagem. Hebreus, capítulo 12, versículo 4. Porque somente através da santificação nós teremos acesso a Deus. Sem santificação, sem humildade. Primeiro, sem humildade, sem mansidão, não há santificação. E sem santificação, nós não teremos acesso a Deus. Nós não veremos a Deus, é o que o texto diz. Seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos, não é somente com os da igreja. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. No Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo 8, nosso Senhor Jesus Cristo disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os santos, os santificados. Meus irmãos, paz e santidade são dois lados da mesma moeda. Santidade não é o estado de perfeição já obtido. Aqui, a palavra no original grego se refere ao processo de santificação que ocorre na vida do crente todo dia, desde o momento da conversão. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos refletir as virtudes de Deus. Refletir sobre as virtudes de Deus, sobre o caráter de Deus e pregá-lo com palavra e com ações. E quando nós procuramos fazer isso,
Nós estamos imitando Cristo. E quando nós repetimos isso diariamente, mais e mais semelhante a Cristo por meio do Espírito Santo, o nosso coração é trabalhado. Como crentes, nós devemos fazer de tudo para alcançar a santidade. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Cristo é a nossa santificação. Cristo dentro do nosso coração é a nossa santificação. É Cristo dentro do nosso coração o tempo todo. Não é apenas como visitante, não tem na Bíblia essa categoria de filho verdadeiro de Deus que tem Cristo apenas como visitante 1 ou 2 ou 3 vezes por semana, mas ele ocupa o trono da nossa vida. Ele, de fato, é a nossa santificação. É Cristo em nossa vida que nos torna santos. A conclusão, meus irmãos, dessas duas ordens. Quais são as duas ordens? Seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem paz, sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Somente o puro de coração, diz nosso Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte. Somente os puros de coração verão a Deus. Prestem atenção nisso, meu Deus. Isso não é brincadeira, não. É coisa muito séria. Um Deus santo pode ter comunhão somente com aqueles que estão em paz com Ele e com os outros filhos dele, que foram feitos santos mediante a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. E por tudo que nós lemos na palavra de Deus hoje à noite com os irmãos, e por tudo que nós falamos aqui, nós chegamos a uma conclusão pura e simples. A santificação é um vínculo, o elo especial que nos une a Deus. Eu estava lendo um livro que é reputado como o melhor livro escrito sobre o cuidado com a sua imagem pessoal. E o autor deste livro conclui que a imagem que as pessoas têm de nós é aquela imagem como nós tratamos o outro. É a maneira de tratarmos os outros que aqueles que nos conhecem fazem a nossa imagem. E nós temos várias experiências na nossa vida. Várias experiências de pessoas que não precisam nem falar. A maneira como ela trata os outros
diz exatamente o que elas são. A palavra de Deus diz que nós devemos tratar todos sem fazer acepção. E muitas poucas pessoas são aquelas que se comportam assim. Somente os santos se comportam assim. Portanto, meus irmãos, pensemos e concluamos com esta verdade na nossa mente. A santificação é o vínculo especial que nos une a Deus. Que em Cristo Jesus Ele nos abençoe e nos conduza no processo de santificação de cada um.